Tem gente chegando, tem gente ficando de fora do jogo do Vasco contra o Botafogo. Vamos falar sobre isso e muito mais, porque o Vasco tem um desfalque importante, tem jogador que tá voltando, mas tá machucado, e tem reforço doido para ir para campo pelo Vasco e se colocando à disposição do Maurício Barbieri. E vamos falar também sobre a partida do Alex Teixeira. Para mim, fez um dos melhores primeiros tempos desde que voltou ao Gigante da Colina. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela audiência. Eu sou muito grato em ter vocês aqui todos os dias. Você que está chegando pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vasco, depois dessa derrota para o Fluminense, viu se afastar um pouquinho do G4, né? Apesar que o Flamengo joga contra a equipe do Volta Redonda, você tá vendo até passando na sua tela aí a classificação. Vasco ficou com 11 pontos abaixo de Bangu. Vai ter que torcer pro Bangu não vencer, pro Volta Redonda não vencer ou o Flamengo não vencer e ganhar o jogo do Botafogo para poder se aproximar ou entrar no G4 novamente. Foi uma situação que não depende mais do Gigante da Colina, né? Se o Vasco tivesse ganhado ontem, o Vasco estaria no G4. Mas enfim, né? São coisas do futebol. O Vasco terá agora 4 jogos para entrar no G4, sendo eles 2 confrontos diretos contra o Botafogo agora e também contra a equipe do Flamengo e também enfrenta Bangu e a equipe do Boa Vista nessa reta final de campeonato carioca. Olha, hoje deve ser definido pelo Trem da Amapá. Até o momento que eu estou gravando o vídeo ainda não tem a definição, mas provavelmente esse jogo irá para Brasília, né? Manaus surgiu como um grande nome, mas parece que a proposta que veio de Brasília aí foi melhor e o Trem do Amapá deve mandar seu jogo lá. Hoje a gente deve ter essa confirmação e provavelmente no vídeo de logo mais à noite a gente vai estar trazendo essas informações para vocês. O Vasco também teve uma informação não muito grata hoje, né? Se tem 2 chegadas, tem jogador que está fora. O Vasco fez um exame de imagem no jogador Jair e informou que o jogador está com a lesão grau 1, aquela lesão mais simples, né, na coxa, e com isso o jogador já está sendo tratado pelo DESP, né, Departamento de Esporte e Saúde, Performance e Saúde do Vasco da Gama, e tem de 1 a 4 semanas aí de recuperação. Então Jair não joga contra a equipe do Botafogo. Então Galaça, Barros devem ser mantidos aí no meio de campo para enfrentar a equipe do Botafogo. Jogador que está voltando ao Vasco e também teve lesão detectada é o Marlon, né? Marlon foi campeão ontem do Sul-Americano Sub-20. Volta ao Vasco, também tem uma lesão grau 1 detectada, também de 1 a 4 semanas. O jogador também será avaliado pelo DESP do Vasco nessa volta ao Gigante da Colina para saber qual a situação. A expectativa é que o Vasco possa contar com ele já no jogo da Copa do Brasil, já que a lesão grau 1 é uma lesão um pouco mais simples e mais leve do que outras. A expectativa é que tivesse uma lesão mais grave, mas graças a Deus a lesão do Marlon aí foi uma lesão mais simples, mas ele será reavaliado pelo DESP do Vasco na chegada, na volta ao CT. Jogador que está voltando ao Brasil após o título do Sul-Americano Sub-20, ser junto com o Andrei um dos destaques da equipe brasileira do Ramon Menezes. Olha, Manu Capasso já está no Brasil, a gente falou que ele assistiu o jogo ontem e ele deu uma declaração que deixou todo mundo otimista, né? O jogador disse que está pronto, que vinha treinando na sua equipe, né? A gente já tinha dito isso, estava treinando com o Tucumã e falou que vai depender do treinador. Ele já se colocou à disposição do Maurício Barbieri para poder ir a campo no jogo contra a equipe do Botafogo. Mas vai depender de muita coisa ainda para o Vasco ter Manu Capasso neste clássico. Primeira situação ele vai passar por exames hoje, né? Se já não está passando nesse momento. Sendo aprovado, assinará o seu contrato e será anunciado pelo Vasco. Aí o Vasco vai correr para ter uma papelada para inscrever o Manu Capasso no BID e no BIRA do Rio de Janeiro. Então, o Vasco vai precisar de todos esses trâmites burocráticos até quarta-feira, né? Ou terça, não lembro agora ao certo se o regulamento permite na quarta, mas se eu não me engano é até a terça, né? São 48 horas antes,
para ele poder ir a campo contra a equipe do Botafogo. Então vai ter uma sequência de situações burocráticas para que o Vasco possa ter Manu Capasso no jogo contra o Botafogo. O Vasco vai ter que correr contra o tempo para poder inscrevê-lo, e aí sim ele está apto para jogar pelo Gigante contra o Botafogo. Então é essa situação aí do Manu Capasso, que esteve no Maracanã, tirou fotos com muita gente, falou com a galera do GE, enfim, o Manu Capasso, que é o novo reforço do Vasco da Gama. Agora só precisa somente, né, ele fazer aí a sua questão de exames e outras coisas para poder ser confirmado como reforço do Vasco da Gama. Agora eu queria falar uma coisa. Um jogo que eu assisti ontem, né, fazer essa análise também. Eu fiz análise no pré-jogo, no pós-jogo ontem. Achei que o Vasco foi um Vasco competitivo. Há muito tempo eu não vejo um Vasco competitivo em clássico. Acho que desde aquele clássico de 2019 contra o Flamengo, a gente não conseguia jogar um clássico que a gente fosse dominante e que o goleiro do time fosse o melhor em campo, né? Nem aquele 3-0 contra o Flamengo que a gente fez no início, né, com o Marcelo Cabo. Naquele jogo o Lucão foi um dos melhores em campo também. Mas o Vasco foi muito bem, né? 17 finalizações, mas não conseguiu ser eficiente para criar o gol, né? Para fazer o gol. Mas me chamou a atenção muito a atuação de Alex Teixeira. Alex Teixeira se mostrou, desde quando chegou ao Vasco, mais solto, mais leve, jogador que puxou diversos contra-ataques, fez aceleração, mostrou que estava muito bem em movimentação e que se tiver melhor fisicamente, se conseguir chegar ao seu ápice físico, será um jogador que o Vasco vai ganhar como reforço. Gostei de ver, gostei do Alex próximo daquele Alex que a gente conhece. Não é o Alex ainda que a gente costumou ver na Europa, que a gente viu no saindo do Vasco, mas gostei da partida dele. Movimentou, buscou entendimento com Pedro Raul, acelerou jogada, deu bons passes, deu drible, soube cadenciar na hora que era para cadenciar, distribuiu o jogo, veio buscar a bola no meio de campo. Gostei da partida do Alex. Para mim, uma das melhores do Alex desde que ele voltou ao Gigante da Colina. Ah, Léo, aquele jogo contra o Operário. Aquele jogo contra o Operário ele fez gols, mas não foi o desempenho que a gente esperava. Mas o jogo do Alex Teixeira, neste domingo, para mim, foi o melhor da sua volta ao Gigante. Pode melhorar ainda, o Vasco também pode melhorar. O Vasco fez um primeiro tempo de muito bom jogo, né? O próprio Fernando Diniz falou na sua entrevista coletiva que estava torcendo para o primeiro tempo terminar, porque o Fluminense foi completamente dominado. Então, meus amigos, a gente mostra que a gente está no caminho certo. Infelizmente a derrota dói e dói muito. Eu fiquei muito chateado com a derrota. Não gosto de perder, né? Ninguém gosta de perder. Mas se a gente for olhar aqui friamente, com a cabeça fria, foi um desempenho do Vasco no primeiro tempo que poderia ter saído 3-2-0 tranquilamente. Mas o Vasco não foi eficiente para poder fazer esses gols. Mas é isso. Agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado por cada comentário, por cada like. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!